Então, agora sim, boa tarde para todos novamente, quem está aqui, quem não está, quem está nos vendo na aula gravada também. Hoje, galera, nós vamos falar sobre competência 3, né? E competência 3 normalmente é a competência que, junto com a competência 1, mais tira pontos de vocês, né? Normalmente, a responsável aí pelos 920 pontos, né? A barreira de se ultrapassar esses 920 pontos, vem da competência 3, que é a competência 1, né? Competência 1, 2, 3 errinhos ali já faz você perder 40 pontos. Aí, aqui na competência 3, as lacunas argumentativas, dita elas, né? Sempre elas que acabam aparecendo, é o que rouba esses outros 40 pontos de vocês. Então, a ideia da aula de hoje é nós focarmos em como resolver as lacunas argumentativas. Como que a gente constrói um texto que não tenha lacunas, né? Vou aproveitar que vocês estão aqui, a Viviane e a Cassiane. O que é lacunas? O que vocês entendem por lacunas? Quando a gente fala de lacuna, o que isso significa para vocês? Vazio, vazio. Vazio, ótimo. O que mais que a gente pode pensar por lacuna? É algo que precisa ser completado. Ótimo. Lembra quando, não sei se vocês fizeram isso na escola, normalmente no fundamental a gente faz bastante isso, que são exercícios de preencher lacunas. Então a gente dá lá um textinho ou uma frase, deixa lacunas e coloca palavras para serem preenchidas, né? Já fizeram esse tipo de exercício? Sim, já. Né? É um exercício de preencher lacunas, ou seja, o que é a lacuna? É um espaço que normalmente ele precisa ser preenchido de alguma maneira. Deveria ter alguma informação ali, deveria ter algo ali que está faltando. Isso na nossa redação, quando a gente fala de lacuna argumentativa, é justamente isso. É uma informação, é algo que precisaria estar ali, que precisaria estar explicando alguma coisa e não está, tá? Então a gente precisa entender como é que funciona esse processo da forma linguística para que a gente não tenha esse tipo de problema no nosso texto, né? Na teoria é muito simples, eu falo assim, ó, você precisa colocar lá no seu texto que esse texto não pode ter nenhum buraco, nenhuma lacuna. Mas quando você está escrevendo, você muitas vezes não percebe. E aí isso pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, quando você escreve pela primeira vez, parece que está muito claro na sua cabeça, né? Vamos ver se isso já aconteceu com vocês. Já aconteceu de escreverem uma mensagem para alguém no WhatsApp e na tua cabeça, tipo assim, beleza, escreveu a mensagem, mandou, tipo, super claro o que você queria dizer. Aí a pessoa fala, olha, não entendi o que você quis dizer. Aí a hora que você vai reler, você fala, nossa, não acredito que eu que escrevi isso. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu, já. O que acontece, né? Ou melhor, por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, ele pensa numa velocidade, que é muito rápida. E a nossa mão digita em outra velocidade, ou escreve em outra velocidade. Então, quando a gente vai colocar essas ideias na nossa cabeça para o texto, para o papel, às vezes a gente vai embolando ali a maneira de escrever, que para nós parece que está claro, mas para quem está lendo, ficou confuso, porque uma palavra que deveria ter de um jeito foi de outro, faltou alguma conjunçãozinha, algum conectivo, e acabou ficando confuso. E essa confusão, muitas vezes, né, prejudica a compreensão do texto. Ou muitas vezes, quando você vai montar ali o seu texto, você acha que você não precisa explicar alguma coisa porque está evidente, e na verdade não está. Então, primeira coisa, como que a gente tem que olhar isso, tá? Depois de fazer o rascunho, no momento da revisão de vocês, vocês precisam, ao estar revisando, perceber, analisar o texto de vocês para verificar se ele não tem nenhuma lacuna. Então, a ideia da aula de hoje, ela é ensinar vocês o que é uma lacuna, mas também mostrar como que vocês podem, ao rever o rascunho de vocês no dia da prova, fazer uma análise e verificar se não há nenhum tipo de lacuna. Para que você, opa, aqui tem uma lacuna, tem algo que eu precisaria explicar e eu não expliquei. Então, você conseguiria ainda, de alguma maneira, preencher esse espaço. Ok? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. E aí nós vamos começar algumas coisas.
Então, a ideia de hoje é a gente falar de lacuna argumentativa, tá? Vamos lá. O que nós vamos ver? Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês? A gente vai fazer uma revisãozinha da competência 3, tá? Para que vocês revisem esse conteúdo, né? A gente teve já uma aula lá no começo que eu passei por todas as competências, mas o estudo ele é cíclico, né? Ele não é uma crescente. Nossa, então eu vi hoje e nunca mais esqueci. Ele é cíclico, ele é em espiral. Então a gente precisa ir revendo para ir conseguindo memorizar. Vamos dar uma olhadinha na grade específica. Então aqui o que eu vou fazer para vocês? Eu vou comentar para vocês a grade dos corretores, tá? Então vocês vão saber exatamente o que o corretor ele tem como base para procurar e corrigir o seu texto. E aí nós vamos analisar uma redação de 2023 e de 2024, que foram nota 1000, para que vocês vejam como foi essa construção. Na redação de 2023, eu fiz algumas modificações para que a gente possa perceber o que seria uma lacuna, tá? E aí nós vamos ver se vocês conseguem perceber essas lacunas ou não e como isso funciona. Então vamos lá, o que diz a competência 3, né? Então na competência 3, vocês vão ser avaliados em 6 níveis diferentes, do nível 0 até o nível 5, tá? A parte mais importante aqui é como vocês defendem o ponto de vista de vocês sobre o tema que vai ser pedido pela prova, tá? Para a gente defender um ponto de vista, algumas habilidades são necessárias, tá? Que essas habilidades, elas vêm justamente lá da BNCC, que é o documento norteador da nossa educação. Que habilidades são essas? Então, é você selecionar informações, você organizar informações, vou colocar em cores diferentes para a gente poder separar aqui, ó. Organizar, relacionar e interpretar, tá? Essas são as habilidades que a competência 3, ela vai exigir de vocês. E aqui ela já nos diz algumas coisas, né? Se você tem que fazer uma seleção, essa seleção vem a partir do quê? Então você precisa fazer uma seleção para escrever o seu texto. De onde vocês acham que vem essa seleção? Que opções vocês têm para selecionar informações e dados para o texto de vocês? De onde que vem essa seleção? Vocês sabem me dizer? Se arrisquem, não tenham medo de errar. Não tem erro hoje. Hoje é tudo experimental. De onde vocês vão selecionar informações para poder escrever o texto de vocês? Tem os textos motivadores e tem os conhecimentos, experiências próprias. Perfeito. Só tem 2 lugares que, na verdade, a gente poderia acrescentar até um terceiro, né? Mas esse terceiro, eu vou dizer que eu não recomendo muito, pela estratégia de prova que eu gosto que vocês façam. Primeiro seria os próprios textos motivadores. Então lá há uma seleção de textos já que foram previamente escolhidos com o intuito de dar subsídios para vocês, para que vocês possam ler e entender minimamente sobre o tema que está sendo selecionado, né, que foi escolhido para vocês escreverem. Então, um dos lugares são os textos motivadores. Outro lugar é o conhecimento de mundo de vocês. Então, tudo que vocês conhecem, né, vamos imaginar aí uma imensa caixinha com muitas gavetas, né, de conhecimento que vocês têm, vocês vão ter que mobilizar isso na mente de vocês e conseguir pensar assim, caramba, de tudo que eu conheço sobre esse tema, o que eu posso utilizar? Você não vai utilizar tudo, você tem apenas 30 linhas, então você vai precisar fazer uma seleção. Só que não basta selecionar, você precisa colocar isso dentro de uma ordem do texto. Você precisa planejar. Por isso que a C3, ela, na parte de organização, né, inclusive aqui na parte de relação também, ela fala sobre projeto de texto. O que é um projeto de texto? É um planejamento. Então, vocês vão selecionar e organizar essas informações de uma forma planejada para que você tenha o melhor texto possível, tá? Então, o projeto de texto que é avaliado na C3 nada mais é do que isso, tá? Além de fazer essa seleção e essa organização,
esses dados, essas informações do texto, elas precisam estar relacionadas, né? Elas precisam, de alguma maneira, entre aspas, conversar entre elas, se relacionar, estar conectadas. Então, isso também vai fazer parte do texto de vocês. E aí, essa conexão, essa relação, ela vem da coerência textual, tá? Tem muita gente que acha, no texto do Enem não é avaliado coerência. É sim, é aqui neste ponto que a gente avalia se as ideias não estão contraditórias. Imagine que você faz uma seleção de ideias em que elas, né, elas são contraditórias entre si. Ao invés delas convergirem, elas divergem. E você não consegue explicar, elas se contradizem. Isso traria um grande problema para o seu texto, uma incoerência muito grande. Por isso que ao selecionar e organizar, você precisa verificar se elas não são contraditórias. E precisa demonstrar a relação que há entre essas ideias. Ok? E também a interpretação. Por que interpretação? Porque aqui ele quer saber se você teve condições de ler os textos motivadores, de ler a prova como um todo e interpretar isso. E pensar por conta própria para a hora de montar a sua argumentação. Então a interpretação vem aqui, né? O que é interpretar? É eu conseguir ter uma base textual em que eu analiso e eu vou além desse texto. Eu relaciono esse texto com o mundo e com as vivências. Isso é fazer uma boa interpretação, tá? Então, tudo isso está aqui na nossa competência 3, ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Não sei se tem alguma informação nova para vocês até aqui. É uma revisãozinha de competência 3. Ok, meninas? Então, vamos lá. Aqui é o que todo mundo tem acesso, tá? É a matriz de referência. Então, o que tem lá no nível 0, né? Informações, fatos, opiniões não relacionadas ao tema. Então, aqui você fugiu do tema. Então, se você fugiu do tema, você vai tirar 0, né? Já, na verdade, quando vocês fogem do tema, todas as competências automaticamente são zeradas. Você recebe nota 0 na redação. Mas vamos imaginar que você conseguiu relacionar alguma coisa. Então, elas estão pouco relacionadas ao tema ou, olha o que eu estava falando para vocês, incoerentes, sem defesa de um ponto de vista. Então, se você fizer um texto que aborda o tema, mas ele está contraditório, ele está incoerente, você vai ficar no nível 1, no ponto de vista da argumentação. Ou então, você não tem um ponto de vista, você fez um texto expositivo, você apenas trouxe informações sem defender um ponto de vista. Também você ficaria no nível 1, ok? Nível 2, nós vamos ter ali fatos, informações, mas esses fatos e essas informações, elas estão desorganizadas ou contraditórias e limitados aos argumentos dos textos motivadores. Então, você já tem um ponto de vista, mas essa organização do texto, ela não foi interpretada, ela não está se relacionando a algo que vai além dos textos motivadores, tá? E isso aqui vai muito além de repertório, tá? Aqui nós não estamos avaliando o repertório, nós estamos avaliando a relação dessa argumentação com as coisas do mundo. Então, se você trouxe ali algum exemplo que você consegue relacionar, alguma ideia que você esteja relacionando com algo que vá além das ideias dos textos motivadores, tá? Não necessariamente aqui um repertório. Por quê? Qual é a competência que avalia repertório? É a competência 2. Aqui nós não estamos avaliando o repertório, mas nós estamos avaliando as ideias. Há ideias que vão além desses textos motivadores, tá? Normalmente essa ideia está atrelada ao ponto de vista, tá? Esses primeiros níveis, galera, muito difícil de vocês ficarem por aqui. Tanto que na próxima matriz eu nem vou comentar muito eles, porque a gente não fica por aqui. O que nos pega normalmente é o nível 3 para cima. Mesmo quem tem muita dificuldade, mas já consegue ter um mínimo de estrutura de um texto argumentativo, vai ficar no nível 3, que é o quê? Ou então nós estamos limitados aos textos motivadores e pouco organizados. Então você tem ali um texto, mas ele está às vezes muito desorganizado na sua estrutura, nas suas ideias, né?
e eles ficam limitados a essas ideias dos textos motivadores. Você não consegue extrapolar isso para defender seu ponto de vista, tá? Agora, os mais comuns, né? Onde é que a coisa pega de verdade? Nível 4 e nível 5. Notem que aqui a diferença é que a forma já está organizada. Você já tem indícios de autoria para defesa do ponto de vista. Professor, o que é esse indício de autoria? É justamente você não ficar limitado aos textos motivadores. É você trazer a sua visão, a sua reflexão sobre esse tema, ok? Isso é o indício de autoria que o Enem vai avaliar. E nível 5, você tem tudo perfeitamente, né? Ele está organizado, está consistente, tem autoria e está defendendo um ponto de vista. Qual que é o grande problema e a dúvida que surge para vocês? Tá, professor, o que é pouco organizado, o que é limitado? Como que a gente consegue ter um detalhamento maior dessa matriz de referência? Com a grade de correção, tá? Então, não sei se vocês já tinham visto. Meninas, vocês já tinham visto essa grade de correção específica alguma vez? Eu não. Eu não entendi você, Cassiane. Ainda não. Também não? Então, essa é a grade que o corretor ele vai ter na mão dele para fazer um cheque, para verificar assim, putz, cumpriu o nível 1, cumpriu o nível 2, cumpriu o nível 3, cumpriu o nível 4, opa, então é nível 5. Putz, cheguei aqui no nível 5, não, ele não cumpriu, então ele é nível 4. É assim que nós corrigimos a redação de vocês, tá? É com base em uma grade específica, e nós vamos verificando se cumpre a grade ou se não cumpre. Tá? Por isso que muitas bobagens que falam por aí, nossa, eu preciso escrever alguma coisa que agrade o corretor. Gente, não é o corretor, é a matriz, é a grade específica. O corretor não tira a avaliação da cabeça dele. Claro, existe ainda uma subjetividade na correção do texto, sempre vai existir, né? Nunca a gente vai ter uma correção do texto que não tenha subjetividade, porque o texto, ele é uma produção humana, ele é vivo, né? E o corretor que está ali, ele vai ter que ter esse know-how também, né? Seria a mesma coisa que a gente fazer uma análise de uma música e falar que essa análise sempre vai ser igual. Não vai, porque a gente tem muita pluralidade ali. Mas a gente consegue ter um eixo que nos dá uma diretriz que deixa tudo muito próximo. Esse é o objetivo de ter uma grade, tá? Então, quando eu falo de projeto de texto e desenvolvimento de informações, de argumentação, o que a gente precisa ver? Então, o que é um nível 0, né? Um aglomerado de palavras, independente se tem ali palavras relacionadas ao texto ou não. Normalmente, aqui, nós vamos ter um texto que ele é monobloco. Ele é um texto de um parágrafo só. Não é o caso de vocês não vão fazer isso, não se preocupem. Só para vocês saberem, tá? O que aconteceria se vocês fizessem um texto assim? Seria nível 0, né? Ou então que não abordasse o tema. Nível 1. Já tem um projeto de texto sem foco temático ou com um foco temático distorcido. Ou seja, um texto que tangenciou. Se ele tangenciou, ele distorceu. Também ficaria aqui no nível 1. Por isso que quando a gente tem o tangenciamento, nós temos nível 1 da competência 2, nível 1 da competência 3 e nível 1 da competência 5. Então, você não pode passar do nível 1 dessas 3 competências, o que já arrebenta a sua nota, né? Porque, imagina, você vai fazer 120 pontos quando você poderia fazer 600. Então, prejudica demais, tá? Seria distorcido, texto tangente. Nível 2, já existe um texto, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? E que tem um projeto, uma ideia de texto. Eu consigo perceber o pensamento do aluno, mas ele tem muitas falhas. Então, ele tem falha no projeto de texto. O que isso normalmente ocasiona? Falha de projeto de texto, ou você não vai ter o desenvolvimento de ideias, ou você tem o desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião, tá? Então, às vezes, é quando você tem lá um texto, ele tem uma opinião, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Ele não consegue desdobrar isso. Então, você ficaria aqui no nível 2. E também textos que apresentam contradição grave. Lembra que nós falamos da coerência e da incoerência? Aqui um texto incoerente, né, contraditório entre si, ele ficaria no nível 2. Então, digamos que você vai fazer a defesa de um tema, e aí você diz que o problema está na educação. Só que no segundo parágrafo, você diz que a educação não é um problema. Veja, você está contraditório, porque você disse que a educação era um problema, e depois você falou que a educação não é um problema.
há uma contradição grave aqui, porque uma coisa, logicamente, não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Faz sentido isso para vocês? O que seria uma contradição? Você afirmar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo? Ok? Tranquilo de entender esse conceito? Ótimo. E agora a gente começa a ir para o que nos interessa. Nível 3. Então, a gente já tem um projeto de texto com algumas falhas, ou seja, você já tem um texto bem organizado, bem estruturado, mas ele ainda apresenta algumas falhas, né? O que que isso significa? Que nem todas as informações elas foram desenvolvidas. Então, nem todas as informações, fatos ou opiniões que estão ali, elas foram desenvolvidas. É aí que surge a famosa lacuna textual, tá? Meninas, projeto de texto, vocês têm alguma dificuldade? Vocês sabem o que seria esse projeto de texto, como ele aparece na redação de vocês? É tranquilo esse ponto? Se não for, vamos falar, esse é o momento que a gente tem para interagir mais. É tranquilo? Mais ou menos para mim. Mais ou menos. Se eu pedir para você me falar o que é um projeto de texto, Cassiane, além daquela ideia do planejamento, você saberia me dizer como que você organiza o teu projeto de texto? Bom, é quando eu vejo os fatos, né? Organizo a tese, os argumentos que eu vou utilizar, meu ponto de vista, essas coisas. Ótimo. Gente, o nosso projeto de texto, né? A primeira aula que vocês tiveram no curso, as primeiras aulas, ela falava sobre a estrutura fundamental. Lembram disso? Estrutura fundamental. O que é essa estrutura fundamental? É uma espécie, entre aspas, de esqueleto, né? O que é um esqueleto? O que o nosso esqueleto faz? Ele dá sustentação para o nosso corpo, não é? Então, nós temos a parte óssea, que é o nosso esqueleto, e a partir dele, a nossa constituição do corpo. Então, ele, né, se eu mudar o esqueleto, né, se a gente pegar um esqueleto humano e um esqueleto de um outro animal, a gente vai perceber que o corpo ele é diferente. Por quê? Porque ele tem projetos ósseos diferentes, digamos assim. Então, o esqueleto é o nosso projeto de texto, tá? Então, quando a gente olha e fala, caramba, a minha introdução tem que ter uma contextualização, tem que apresentar o tema e eu preciso de uma tese em 2 partes, né? Isso significa que você tem um planejamento, você tem um esqueleto que você precisa seguir. Então, quando você pensa, eu vou colocar tal coisa na introdução, né, na contextualização, a apresentação do tema vai ser o tema que vai aparecer, a própria prova vai te dar, e aí você pensa na tese 1 e na tese 2, né? Então, você vai pensar em negligência governamental e falta de informação. Opa, você já tem o esqueleto da sua introdução. Como você pensou 2 teses, negligência governamental e falta de informação, você sabe que você vai precisar fundamentar e defender isso. Aí vem o desenvolvimento. Então, o que eu preciso? Já tenho a minha tese, né? Então, lá no desenvolvimento 1, negligência governamental, eu preciso pensar num repertório, numa estratégia argumentativa para fundamentar isso. Depois, eu preciso ver como eu vou construir o meu comentário crítico, a minha análise, para fechar e relacionar essas 3 coisas, né? Que é a tese, o repertório ou estratégia argumentativa com o tema. É isso que eu vou fazer na minha análise, no meu comentário crítico. Mesma coisa, eu vou fazer isso para o D2. Então agora já tenho o D1, tenho o D2, tudo lá com tese, né? Com o repertório e com o comentário crítico. Vou para a conclusão. Poxa, se eu falei de negligência do governo e de falta de informação, eu preciso resolver esses 2 problemas. Então, preciso pensar numa proposta de intervenção que resolva ou os 2 problemas numa única proposta, ou 2 propostas em separado. Uma com 5 elementos e outra com 3 elementos, para resolver os 2 problemas que eu apontei, as minhas 2 teses. É isso, galera. Isso é o projeto de texto. É um planejamento prévio do que eu vou escrever. Esse projeto de texto, né, tem muita gente que acha que é o rascunho. Não é o rascunho.
ele é um tópico. Então, você vai colocar lá assim, por exemplo, né? Eu gosto de fazer assim, contextualização. Vou usar a Constituição Federal, ou vou usar, sei lá, Declaração dos Direitos Humanos. Aí depois, qual que vai ser a minha tese 1? Vai ser tal coisa. Minha tese 2 vai ser tal coisa. Preciso aqui de uma informação para fundamentar as minhas teses. Então, a informação 1 vai ser tal coisa. Informação 2 vai ser tal coisa. Notem que eu já tenho aqui uma relação entre esses tópicos, certo? O que eu posso comentar com relação ao repertório, né, a informação e a minha tese. Vou fazer tal coisa. Pequenos tópicos, galera. Fiz isso, eu tenho aqui, minha introdução, tá aqui. E meu desenvolvimento tá aqui. Tá tudo organizadinho. O que vai faltar? A conclusão. Aí a gente faz o quê? A proposta de intervenção, que você sabe que tem que ter ação, agente, meio ou modo, finalidade e um detalhamento. Aí eu vou pensar, nossa, coloquei isso. Resolvi os 2 problemas da minha tese? Resolvi. Não preciso fazer mais uma inteira. Putz, não consigo resolver, são coisas muito distintas, né? Negligência do governo e falta de informação. Difícil é ter um projeto que resolve tudo isso de uma vez só. Então, vou fazer uma segunda proposta de intervenção com ação, porque você tem que fazer alguma coisa, exige uma ação. Toda ação exige um agente e um meio que isso vai acontecer, ou o modo, ou a finalidade para isso. Então, notem que aqui nós temos um projetinho de texto. Simples assim, galera. É o meu planejamento, é em tópicos. Fiz isso, agora eu posso escrever, agora eu vou fazer o meu rascunho para concretizar. Dúvidas de como elaborar esse projeto de texto, galera? Muito difícil. Ana, seja bem-vinda, vi que você entrou ali quietinha. Cassiane, dúvidas? Nenhum. Agora vai ficar mais prático para quando for fazer. Façam isso antes de escrever. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que escrever não é a parte mais difícil. O que é, entre aspas, o mais difícil? Pensar essas informações, né? Claro. Vejam, se você está aqui, né, você tem que pensar tudo isso. Isso é o mais difícil. Mas depois que você pensou, que você planejou, escrever, ele acaba ficando fácil. Por quê? Porque você, inclusive, vai seguir uma ordem, ó. Você vai seguir essa ordem aqui. Contexto, apresentação do tema, tese. Depois, você vai reescrever a tese, que é o tópico frasal, vai ter uma informação e um comentário crítico. Seu D1. Tese 2, que vai ser o tópico frasal 2. Informação 2, comentário crítico do 2. A única coisa que a gente vai acrescentar aqui é um fechamento, o parágrafo, que é bem tranquilo de fazer, vocês vão ver isso hoje também, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Fechei minha introdução, meu D1 e meu D2. Ficou faltando o quê? Proposta de intervenção. E aí o fechamento circular, que é a retomada do repertório aqui que eu utilizei na contextualização. Não tem segredo. Vocês perceberam que eu gosto muito da analogia do Lego? Como se você tivesse pecinhas de Lego. Contextualização é uma pecinha, tese é uma pecinha, informação 1 é uma pecinha, comentário 1 é outra pecinha. Você vai juntando. Quando você junta, você tem o seu texto do Enem. Você tem a sua redação do Enem. Tá? Por isso que ela é mais simples do que parece. Né? Às vezes a gente acha que ela é muito complexa, que tem muita coisa, que é muito difícil. Não, ela é mais simples do que parece. Ok? Tranquilo? Algum ponto, alguma dúvida até aqui? Ana, que chegou agora um pouquinho depois, alguma dúvida? Algum ponto que surgiu, Ana? Ok. Então, tá bom. Lembrando, galera, fiquem à vontade se vocês quiserem abrir o microfone, tá? Não tenham medo de me interromper, nós não estamos em muitas pessoas, então tornar um bate-papo é ainda melhor, não é ruim não, tá?
tá? Eu vou até gostar mais, vai passar mais rápido pra gente, né? Fica menos aula expositiva. Chegamos num ponto, galera, que agora a gente vai aprofundar o nosso conhecimento desse parágrafo. Então, a aula de hoje, a oficina de hoje, eu organizei para que a gente possa refletir essa questão da lacuna do texto, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar esse parágrafo de desenvolvimento, que é o principal local que aparecem essas lacunas. Ah, ela pode aparecer na introdução? Pode. Pode aparecer na conclusão? Pode. Mas o local principal que ela aparece é no desenvolvimento, tá? Então, a gente vai tentar entender como que essas lacunas acabam surgindo. Para isso, eu peguei um texto, tá? Que vai ser o primeiro texto que a gente vai analisar. Todo mundo conseguindo enxergar? Acho que acabou ficando um pouquinho pequeno. Deixa eu ver se aqui tá ok. Aqui tá ok de tamanho? Todo mundo consegue enxergar bem? Sim? Então vamos lá. Por que eu trouxe a introdução? Para que vocês já comecem a perceber o projeto de texto que vai se desenvolvendo, tá? Eu acho que é Carolina o nome dessa menina que fez essa redação. É uma redação nota 1000 de 2023, né, em que o tema era os desafios relacionados ali à invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher, tá? Então, vamos tentar entender como ela organizou esse texto, né? Como eu gosto de fazer, eu vou pintando parte a parte para que fique bem evidente para vocês, tá? Olha como ela vai começar. Então, ela vai começar com a contextualização dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prevê a todos o direito à igualdade e à dignidade. Notem que aqui não tem muito segredo, né, galera? Bem simplesinho, bem objetivo, mas nós temos a contextualização. Diminuir aqui um pouquinho. Mas nós temos a contextualização, tá? Por que a contextualização é importante? Para abrir o nosso texto, né, para a gente não fazer um texto muito duro, um texto que já vai direto ao tema. Então é importante essa abertura para que a gente possa, inclusive, muitas vezes, usar elementos que a gente está colocando aqui no nosso texto. Além do que é uma chance de apresentar o quê? Um repertório. Então, aqui é a sua primeira chance de apresentar já um repertório. Se você aqui na introdução utilizar um repertório válido, né, que seja externo, você já não precisa se preocupar com isso no desenvolvimento. E aí, se você não conseguir relembrar ou utilizar algum repertório externo, você pode muitas vezes trazer esse repertório até dos textos motivadores, que você não vai ser penalizado. Por quê? Porque a grade de correção da competência 2 vai dizer que você precisa de um repertório externo. Esse é o máximo que você precisa. Os outros, eles vão servir como estratégia para que você tenha uma boa argumentação, para que você faça ali uma boa contextualização, mas ele não é obrigatório. Obrigatório é apenas um, tá? Aí a gente continua com uma conjunção aqui, um conectivo, porém, e ele vem fazer a apresentação do tema, né? Na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia em voga é dificultada pelos desafios relacionados ao enfrentamento da visibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Meus queridos, notem que aqui ele utilizou, vou apagar aqui só o do tema que eu já deixei destacado. Ele utilizou todas as palavras temáticas. Se você conseguir, né, utilizar todas as palavras temáticas aqui, melhor. Mas caso você não consiga, utilize palavras-chave, tá? Palavra-chave do tema. Então, eu não consigo colocar todas. Coloca lá as palavras-chave do tema que fazem menção ao tema. Não, eu consigo encaixar ali a maior parte das palavras. Melhor ainda, tá? Mas é importante que essas palavras do tema apareçam aqui, tá? Por quê? Porque aqui você está fazendo a apresentação para o leitor do que você está falando. Imagine, você vai iniciar uma conversa debatendo esse tema com alguém. Você acabou de conversar com a pessoa, ela não sabe do que você está falando. Você precisa apresentar esse tema, você precisa apresentar o que vai ser debatido, né? Imagina que você vai numa palestra de alguém. No início da palestra, essa pessoa precisa dizer o que ela vai falar.
Senão, até você entender do que ela está falando, isso pode ser tarde demais, vai deixar confuso, vai deixar pouco claro. Então, a gente faz o quê? Apresenta já logo no início o tema que vai ser debatido. Depois disso, nós temos, de novo, um conectivo, e aí a construção do que nós vamos dar nossa tese, né? Então, tal cenário ocorre, em especial devido à morosidade estatal. Então, nós temos aqui a nossa tese 1 e a má formação sociocultural. Temos aqui a nossa tese 2. Qual é a expectativa que você criou no seu corretor de que a tese 1 vai virar o seu desenvolvimento 1 e que a tese 2 vai virar o seu desenvolvimento 2? Aqui a gente já está o quê? Desenvolvendo o nosso projeto de texto. Né? Por que a gente chama desenvolvimento? Porque ele está desenvolvendo algo. O que ele está desenvolvendo? Desenvolvendo essas ideias aqui, ó. São as ideias que eu apresentei na introdução. Elas terão que ser desenvolvidas. O que a gente pode, tá? Como que a gente pode, para ficar bem fácil para vocês? Então, desenvolver para o Enem, especialmente, é explicar. Gravem isso e guardem isso, por favor. Peguem o material de vocês e anotem isso. Desenvolver para o Enem é explicar. O que você vai ter que explicar? Como que a morosidade, como que a má formação, elas se relacionam com esse desafio da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher. Como isso acontece? Quais são as relações entre essas ideias? E aí você precisa explicar essas relações. Isso é o desenvolvimento. Isso é a argumentação que você vai construir. Fica mais fácil quando a gente pensa assim, galera? Quando você olha ali para sua tese e pensa, como que isso se relaciona com o meu tema? Ou isso dificulta para vocês? Fica muito mais prático. Fica mais fácil? Porque quando a gente pergunta assim, como que isso acontece? Ou então, não como, mas o porquê. Por que isso acontece? Por que a morosidade estatal e a má formação sociocultural se relacionam com esses desafios do trabalho, a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher? O porquê ele vai me trazer um motivo. O como ele vai me mostrar um exemplo, talvez. Né? E vocês vão ver que isso acaba se concretizando no texto que a gente vai analisar. Ok? Então, anotem isso, galera. É importante que vocês tenham essa relação. Então, às vezes, escolher a tese não é o mais difícil, mas é você pensar como e por que essa tese se relaciona com o tema. E aqui eu vou colocar, né, problema, porque o tema do Enem normalmente é um problema. Como que isso se relaciona? Por que isso acontece? Você tem que dar essas explicações. Se você não faz isso, o que você cria? Quero ver quem acerta. Lacunas. Lacunas. Então, quando a gente não explica essa relação, nós estamos criando a lacuna no nosso texto. É aí que as benditas lacunas surgem no nosso texto, tá? Então, tem muita gente que fica preocupado com repertório, preciso de repertório, tem que estudar repertório, não sei o quê, mas aí não consegue relacionar o repertório com a tese e com o tema. Então, quando a gente pensa, gente, em desenvolvimento, vou pegar uma corzinha aqui, vou pegar um rosa. Quando a gente pensa em desenvolvimento, tá? Olha só, eu vou desenhar um triângulo aqui para vocês. Esse triângulo, ele representa a relação que existe entre as partes do nosso desenvolvimento. Então, nós temos aqui a tese que vai ser desenvolvida, certo?
Essa tese, ela vai ser sustentada por uma informação ou por um repertório. Não é isso? E ela precisa se relacionar com o quê? Com o tema. Então, aqui, deixa eu só mudar aqui, que senão não vai ficar um triângulo, né? Quero formar um triângulo. Aqui, ó, eu tenho o quê? Um triângulo, certo? Eu tenho aqui algo que tem 3 pontas que estão se conectando. Essas 3 pontas, isso daqui, quem que vai fazer essa relação? Quem que vai mostrar essa relação? É o que eu chamo de comentário crítico ou análise crítica. Entendem? É análise, ó. Quando eu estou mostrando como que essas 3 coisas se relacionam, eu estou argumentando. Eu estou deixando a minha argumentação robusta, estou mostrando como que isso acontece. Não basta eu colocar um repertório. Não basta eu dizer, existe uma falha na educação porque o Paulo Freire diz que é a educação que muda a sociedade. Tá, mas o que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com a tese que você está defendendo? Ah, tem a ver, professor, porque a tese é a falha na educação. Ótimo, mas e o que tem a ver com o tema? Eu preciso entender o que a fala do Paulo Freire tem a ver com a sua tese, que ok, ficou claro para mim, que você está falando de falha na educação. Mas e o tema? O tema é desafio para a invisibilidade do trabalho da mulher? Não é tema sobre educação? Como que existe essa relação? Então, se eu não relacionar o tema aqui, o que eu criei? Uma lacuna. Um espaço que não está explicado. Então, eu não posso deixar de ter essas 3 coisas no meu desenvolvimento. Tese, informação e tema. Ok? Dúvidas até aqui, meninas? Sem dúvidas. Ficou mais claro para vocês a importância do desenvolvimento e como que a gente vai criando essas relações na teoria? Para mim ficou bem mais fácil. Sim? Então agora eu vou colocar vocês numa situação um pouquinho desconfortável, mas eu não quero que vocês tenham medo. Combinado? Pode ser? Eu preciso de vocês para isso funcionar. Vocês topam? Olha só, eu trouxe aqui um parágrafo de desenvolvimento de uma redação, tá? Eu quero que vocês leiam e eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Eu quero ver se vocês me digam se vocês conseguem encontrar lacunas aqui. Se vocês acham que tem algum local que não tem alguma informação que foi detalhada. Vou deixar aí alguns segundinhos. 2 minutinhos para ler, pode ser? Sim? Então, vou deixar 2 minutinhos para vocês lerem. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho mais de água ali para mim. Eu já volto. São 15h50, 15h53 eu volto para a gente fazer a leitura juntos.
Ok, conseguiram fazer a leitura? Que me dizem, vocês encontraram lacunas ou não? Falem o que vocês acharam. Vocês gostaram desse parágrafo? Vocês acharam que tá legal? Vocês conseguiram perceber as partes do parágrafo? A estrutura? Tem todas as estruturas que a gente normalmente vê. O que vocês acharam? Vamos lá, opiniões, galera, sem medo. Eu vi realmente uma sequência, né, da estrutura, só que eu achei que não aprofundou muito, né? Faltou mostrar como que o governo é ineficaz combatendo a invisibilização do trabalho. Eu achei que faltou essa parte. Ele não falou como que o governo é ineficaz. Ok, mais alguma coisa? Não? Vamos ver se tem a estrutura primeiro? Olha só. Onde está meu tópico frasal? Quem consegue ler para mim o tópico frasal? Alguém consegue falar para mim qual que é o tópico frasal? Tem um tópico frasal? Lembram que é o tópico frasal? Reescrita da minha tese para abertura da minha argumentação? Tem um tópico. Tem, né? Tá aqui, né? DNI. É imprescindível ressaltar a desassistência do poder público como fator agravante do diminuto reconhecimento social em questão. Isso daqui é o meu tópico frasal. Tá? É a minha abertura. Notem aqui que ele está falando sobre desassistência do poder público. Ou seja, lá na minha introdução, isso daqui era a minha tese 1. Se a gente voltar aqui, nós temos aqui tese 1, morosidade estatal. Ele utilizou um sinônimo, né, de morosidade, desassistência. Aqui, se nós fôssemos ser bem rigorosos, há um probleminha de seleção vocabular na minha visão. Porque morosidade e desassistência são coisas diferentes. Desassistir é eu não dar assistência. Morosidade é eu ser lento ao dar essa assistência. Então, eu vejo que são coisas diferentes. Mas ele utilizou como sinônimos e isso não prejudica a compreensão do texto. Então, para o corretor, não houve problemas, tá? Então, aqui nós temos a tese. O que nós temos na sequência da tese? Informação. Informação, né? Temos aqui uma conexão. Então, a partir dessa perspectiva, né? Então, ele está fazendo a conexão aqui, ó. Qual perspectiva citada? Da desassistência do poder público, né? Notem como ele está fazendo uma amarração do texto, porque ele retomou o que ele colocou anteriormente, mas ele está acrescentando uma informação nova. Então, aqui na sequência, ele me traz uma informação. Essa informação é de quem? De um filósofo, né? Segundo Hegel, o Estado é o pilar de uma nação. Só que aqui, notem o seguinte, ele está usando um argumento de autoridade, perfeito? Certo? Só que olha só, eu não posso perguntar por que Hegel é o pilar de uma nação? Isso não está explicado, está? Não está. Não tá. Eu imagino que vocês não são filósofas, né? Talvez até gostem de filosofia, né? Apesar que mesmo quem gosta de filosofia vai ler Hegel, é difícil pra caramba, porque, né, os alemães, de forma geral, os filósofos alemães, eles não são muito fáceis de entender. E assim, se você não conhece Hegel, por que ele é o pilar da nação? A gente não sabe. Então, aqui, eu tenho uma informação que ela está pouco relacionada, tá? Mas ele continua, né? No entanto, de novo, né? Eu tenho aqui um conectivo. Por que ele tem um conectivo de contrariedade, um conectivo adversativo? Porque ele vai dizer que se Hegel diz que o Estado é o pilar de uma nação, ele está falando que o governo é ineficaz. Então, ele está fazendo algo contrário ao que Hegel disse. Por isso, eu preciso de um conectivo de contrariedade, né? Ele diz lá o seguinte:
o governo permanece ineficaz. Ele, de novo, aqui, faz uma afirmação, ó, que está o quê? Relacionada, novamente, com a minha tese. Então, de novo, ele está fazendo uma retomada, certo? Só que, como disse a Ana, ele está explicando por que o governo permanece ineficaz? Ele apenas... Perdão, Cassiane, fale. Não, eu estava concordando que não. Né? Ele apenas traz de novo a mesma informação, mas ele não acrescenta nada novo. Ele só está dizendo, olha, o poder público desassiste as pessoas. Na perspectiva de Hegel, o Estado ele tem que ser o pilar da nação. No entanto, o governo ele continua sem fazer isso ao combater a invisibilização do trabalho de cuidado. Tá, ele acrescentou de novo o tema aqui, legal. Só que ele não me disse o porquê. Aqui está me faltando o porquê ou como isso acontece. Aí ele continua, o que mostra a negligência das autoridades. De novo, ele fez um processo coesivo correto. Olha como ele está retomando a informação. E aí sim, se eu perguntar o que mostra a negligência das autoridades, por quê? Porque ela não oferece, olha só como aqui, ó, ele vai começar a detalhar para mim, né? Em oferecer iguais oportunidades de empregos remunerados a ambos os sexos. Aqui ele trouxe uma certa explicação, mas eu tenho ali duas lacunas. Eu tenho uma lacuna de Hegel e eu tenho uma lacuna do porquê que o governo permanece ineficaz. Ou seja, ele faz o processo de retomada corretamente. Aqui, ó, essas flechinhas são retomadas. Tá? Mas ele não acrescenta informações explicando. Ou seja, vocês perceberam que ele deu voltas e falou a mesma coisa? Conseguiram perceber que o texto não progride? Parece que ele não avança, ele só está falando, o governo é ineficaz. O governo é ineficaz, ele não combate a invisibilização do trabalho. O governo é negligente. Mas ele não evolui. Falta nesse parágrafo o que nós chamamos de progressão textual. Já ouviram esse termo? Não. Já ouviram falar nesse termo? Não. Tá? O que é a progressão textual? O que é progredir? É avançar. Então, quando a gente fala de progressão, nós estamos falando de progressão de ideias no texto. Eu preciso ir caminhando, acrescentando informações. Eu preciso retomar. A retomada aqui, gente, não entendam isso como algo negativo. Ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela faz parte do meu processo de coesão. Tá? Quando a gente faz retomadas de ideias, a gente está amarrando o texto. Né? O que é coesão? É fazer essa amarração. Só que ele não acrescentou. Então, ele retoma uma ideia, mas ele não progride. Essa ideia não avança. Tá? Eu fiz isso de propósito. Eu, suprimi esse parágrafo para que vocês pudessem perceber a falta que faz essas informações. Num primeiro momento, um leitor desatento, uma pessoa que não conhece, não estuda muito de texto, ele pode olhar e vai falar, caramba, esse texto está legal, tem um tópico frasal, ele trouxe aqui um repertório, olha como tem um repertório. Olha como na sequência ele faz um comentário, ó. Ele está dizendo que é ineficaz, ele retoma o tema, ele diz de novo que é uma negligência do governo, e ele dá uma explicação ali, ele faz uma pequena análise. Só que é insuficiente porque ele deixa lacunas. E aí ele faz o fechamento, né? Como é o fechamento desse texto? Como efeito, enquanto persistir a insuficiência governamental, a desigualdade de gênero continuará a crescer. É um fechamento lógico, né, galera? Poxa, peraí, se eu tenho um problema, o governo não faz nada, esse problema vai crescer, ele vai continuar, né? E aqui ele tem, como efeito, aqui ele está fazendo um processo de conexão. Tranquilo esse primeiro parágrafo?
Ficou claro para vocês como que as lacunas se formam, galera? Vocês acham que vai ficar mais fácil identificar as lacunas agora? Um pouquinho, pelo menos? Vai Sim. sim. Certo? Alguma dúvida? Ok? Olha como é esse parágrafo de verdade. Olha a diferença de tamanho, só no bater o olho. Vocês perceberam? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas, tá? Então vamos lá. Eu não vou ficar remarcando todo ele, porque senão eu acho que pode confundir. Eu vou marcar só a parte que nos interessa. Eu vou só reler ali, ó. De início, é imprescindível ressaltar a desassistência do poder público como fator agravante do diminuto reconhecimento social em questão. Então ele começa aqui com um conectivo, tá? Na verdade aqui é um organizador, tá? Ele está mostrando, ele está organizando o texto, dando uma hierarquia, tá? Que ele está iniciando ali. Aí ele tem um processo de coesão de referência que eu falei para vocês aqui, né? A partir da perspectiva citada. Olha só o que a gente passa a ter aqui, que eram as coisas que eu tinha suprimido. Segundo o filósofo Hegel, o Estado é o pilar de uma nação. Isto é, para que serve esse termo aqui, galera? Vai ficar apagadinho, não gostei. Vou deixar ele só em laranja. Para que serve esse termo isto é? É um termo que eu vou utilizar para explicar algo. Para eu explicar, aprofundar a minha explicação de alguma coisa. Não é isso? Quando você está falando, não sei o que, aconteceu tal coisa. Isto é, fez tal coisa. Você basicamente vai, com outras palavras, aprofundar um pouquinho a explicação anterior. Olha o que ele está me falando. Por que o Estado é um pilar de uma nação? Isto é, ele constitui o meio correferido à atenuação das mazelas sociais. Então, se eu perguntar para você, imagina que agora a gente vai fazer um exercício de interpretação e eu perguntar, Cassiane, Ana, Viviane, por que o Estado é o pilar de uma nação, segundo Hegel? Você vai me falar, porque o Estado ele é o meio para atenuar as mazelas sociais. Agora eu tenho uma explicação, agora eu sei o porquê que Hegel é o pilar de uma nação. Então, notem aqui como ele tem a explicação que faltava. É essa parte que eu deixei sublinhado para facilitar para vocês. Introduzida por um termo explicativo, tá? Por isso que, quando a gente pensa em argumentação, nós falamos em operadores argumentativos. Já ouviram esse termo? Operadores argumentativos. Esse já ouvi. Por que ele é um operador argumentativo? Olha como ele está relacionando explicações, ele está relacionando as ideias, ele está me explicando, tá? Notem que a gente vai continuar. O que eu deixei aqui, galera, em destaque em negrito, vou até tirar aqui para ficar mais fácil. O que eu deixei em destaque em negrito, ele está conectando períodos. Todo mundo sabe o que é um período? Quando eu me refiro em período, estou falando de gramática. Sim? Então, período, né? Inicia com a letra maiúscula e vai até o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Isso é um período. Então, eu tenho aqui o início do período, ponto final, final do período. No entanto, ele está fazendo a relação entre esses períodos que eu vou iniciar e o período que eu finalizei. O que eu quero chamar atenção para vocês na aula de hoje não é esse conectivo. Me corrijam se eu estiver enganado, mas pelo que eu percebo, falar desses conectivos entre os períodos, todo mundo fala. Eu vejo vários professores falando sobre isso, dando dicas sobre isso. Mas poucos falam sobre os conectivos internos dentro do período, que é o que vai fazer a parte da argumentação, da explicação da minha ideia. Então, notem aqui, como ele vai começar essa análise. No entanto, o governo permanece ineficaz no tocante à efetivação do referido princípio
em virtude da escassez de investimentos voltados a combater a invisibilização do trabalho de cuidado feminino. Olha só, ele está fazendo aqui uma afirmação, galera. Ele está afirmando o quê? Que, apesar de Hegel, o governo ele continua ineficaz. Por quê? Porque em virtude que ele não faz investimentos, né? Em virtude da falta de investimentos, e ele acaba não conseguindo combater esse problema. Então, aqui, ele está fazendo essa afirmação. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma opinião, tá? Esse ponto aqui, ele é uma opinião dentro da minha argumentação, dentro da minha análise. É a visão dele. Ele diz, olha, o governo ele permanece ineficaz. Só que ele explicou por quê? Ele está me explicando essa opinião dele, essa visão? Não está. Até aqui não está. Agora, olha o que ele faz aqui. Visto que. Notem que eu poderia trocar aqui por um porquê. Ó. Porquê. O que o porquê faz, né? Ele me dá a explicação, ele me insere uma explicação. Então eu poderia dizer assim, ó. O governo permanece ineficaz em virtude da escassez de investimentos, porque, né, investimentos em relação à invisibilização do trabalho de cuidado feminino, porque diversas mulheres, principalmente das classes mais baixas, sofrem com baixa remuneração e cargos exaustivos de afazeres domésticos e de cuidados. As mulheres que demandam serviço de assistência, como crianças e idosos. As mulheres não, né? As pessoas. E de cuidado às pessoas que demandam o serviço. Você percebeu que agora ele me explicou o porquê que o governo permanece ineficaz? Porque ainda eu tenho esse problema na sociedade. E ele está me dando aqui, ó, exemplos. Olha como ele está me dando aqui, ó. Ele está me afirmando e ainda ele está me trazendo exemplos. Vou deixar o exemplo aqui num verdinho mais escuro. Olha só como ele está me trazendo exemplos. Quer ver? Se eu perguntar talvez para vocês, vocês conhecem alguma família, ou mesmo na família de vocês, alguém, alguma mulher que tem que cuidar de crianças, ou cuidar de algum idoso, ou muitas vezes uma mulher idosa que precisa cuidar das crianças para as outras pessoas da família? Isso faz parte da realidade de vocês? Vocês conhecem alguém assim? Sim. Sim. Vocês perceberam como ele fez uma análise social aqui? E ele colocou isso no texto dele, dando um exemplo. Esse exemplo, galera, faz parte de uma estratégia argumentativa de exemplificação. A estratégia argumentativa, por isso que o argumento não é o repertório. O repertório ele está fundamentando uma estratégia de autoridade. Mas aqui, além de tudo, eu coloquei um exemplo. Então, se vocês conseguirem, na análise de vocês, no comentário crítico, colocar exemplos, coloquem. Não precisa ser um exemplo extenso. Olha como é pequenininho. Ele só demonstrou ali que esses afazeres, esses cargos, né, essas mulheres, elas demandam assistência. Como quem? Como os idosos e as crianças. E olha como ela está fazendo uma afirmação, e aqui é o mais importante, galera, tá? Eu vou trocar aqui opinião por afirmação, para ficar mais fácil para vocês. Quando vocês forem construir o comentário crítico de vocês, vocês podem fazer uma afirmação seguida de uma explicação. Essa explicação é o quê? O porquê ou como. Ficou mais fácil agora construir? Entender que não vai deixar lacuna? Por quê? Eu trouxe o repertório, relacionei com o repertório. Vou fazer uma afirmação. Vou trazer uma frase afirmativa. Mas, na sequência, eu preciso explicar isso. E, claro, relacionar com o tema, tá? Olha como o tema vai aparecendo. Se não ele inteiro, palavras-chave. Porque aí ele vai relacionando, né? E aí eu tenho o quê? O que é importante aqui, ó? Conectivos explicativos. Então, professor, eu preciso estudar conectivos explicativos? Precisa.
para que você possa inserir isso no seu parágrafo e possa variar esses conectivos, porque isso vai ser avaliado na C4. Ok? Aí ele finaliza, né? Aí olha como ele traz ainda mais explicação. Agora, ele trouxe aqui meio que a causa do problema. O que agora, ele vai trazer o quê? Com o que ali, né? Ele vai trazer a consequência. O que mostra a negligência das autoridades em oferecer oportunidades de emprego remunerados a ambos os sexos. Então, ele tem aqui, ó, continua me explicando, ó, me trazendo mais explicação, né? Que essa explicação decorre do quê? Da negligência das autoridades. De novo, ele está falando sobre a negligência. De novo, a palavra negligência aqui, ó, está surgindo, né? Por quê? Porque, de novo, ele está fazendo qual processo de... Deixa eu ver se vocês prestaram atenção. Quando ele está colocando aqui a palavra negligência das autoridades, ele está fazendo qual processo dentro do texto? Conseguem lembrar? Sem medo de errar. De retomar a tese. Ele está retomando. Nós chamamos isso do quê? Processo coesivo. Ele está fazendo um processo de coesão, ele está amarrando, né? Ele trouxe uma ideia nova. Quer ver? Se a gente for analisar, que o objetivo de hoje não é a gente fazer análise de coesão, tá? Mas olha só, se a gente for analisar os períodos, o primeiro período dele, tá? O primeiro período, ele fala sobre a desassistência do poder público, certo? Depois, ele traz Hegel, que vai dizer que o Estado é um pilar da nação, porque ele precisa acabar com as mazelas sociais. Não é isso que ele faz ali? Aí ele vai dizer o seguinte, no terceiro período. No entanto, né, o Estado brasileiro, aqui nesse caso, o governo, ó, no entanto, em relação à ideia de Hegel, o governo é ineficaz. Por que que ele é ineficaz? Porque ele não investe. Governo ineficaz porque não investe, certo? Aí ele vai dizer o seguinte, né? Ele não investe para combater a invisibilização do trabalho de cuidado feminino. E aí ele vai me explicar, né? Que essa invisibilização, ela faz o quê? Né? Por que que ele não... Deixa eu ver aqui. Por que que ele não combate, né? Ele vai explicar por que que ele não combate. Porque daí eu tenho aqui, como decorrência disso, muitas mulheres que ainda sofrem com o problema. Certo? Vai trazer o exemplo, como crianças, idosos, né, que precisam ser assistidos por essas mulheres. Aí, na sequência, ele vai trazer, ele trouxe isso daqui como se fosse uma causa e vai dizer que a consequência é o quê? Né? A falta de oportunidades. Então, há uma negligência por falta de oportunidades. Isso daqui é a consequência do que a gente falou anteriormente. Vejam, eu tenho aqui, ó, algumas premissas, tá? Logicamente, então, eu tenho, né, uma afirmação de que o poder público ele não está, né, ele está desassistindo as pessoas. Tenho aqui uma premissa de que Hegel, né, diz que o Estado tem que combater isso. Mostro que o governo ele é ineficaz, porque eu ainda tenho muitas mulheres que sofrem com isso, e que aí eu tenho como consequência a falta de oportunidades. Logo, se tudo isso está acontecendo, qual que é a conclusão disso?
a desigualdade deve aumentar. É o fechamento lógico. Perceberam como a gente vai conseguindo organizar bem as ideias quando a gente faz o processo inverso? Olha como a gente está olhando ali. Dá para a gente até aprofundar mais, né? Que eu estou fazendo rapidinho com vocês porque não era o nosso objetivo hoje. Mas eu acho interessante mostrar por quê. Porque as ideias estão todas explicadas. E a gente consegue colocar esses tópicos dentro das ideias. E aí vai uma sugestão para vocês estudarem. Escrevam um parágrafo de vocês e muitas vezes tentem separar essas ideias dessa maneira como eu estou fazendo. Vejam se não falta nada. Vejam se realmente você está conseguindo perceber com clareza todas essas ideias. Ok? Gente, dúvidas até aqui? Não. Tranquilo? Aqui, ó, vocês perceberam que ele está usando para conectar conjunções, né? Ou conectores. Perfeito? Vamos para o segundo D2? Vamos para o D2? Aqui eu vou ser um pouquinho mais breve, tá? Vou fazer análise com vocês, mas eu vou ser um pouquinho mais breve, porque é a mesma lógica. É só para mostrar para vocês como isso vai se repetir, tá? De novo, ó, eu trouxe aqui lacunas. Então, onde nós temos aqui, né, esses pontos, são pontos que nós temos lacunas. Olha lá, ó. Ademais, a precária formação sociocultural, opa, então, o que ele está retomando aqui? A tese 2, né? Que ele tinha colocado lá na introdução. Estamos falando do mesmo texto. Ratifica a preocupante situação mencionada. Sob essa ótica, de acordo com o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Todavia, percebe-se que a escola não oferece uma instrução qualificada no tangente à aprendizagem das consequências da desvalorização das atividades de cuidado realizada pelas mulheres. Além disso, notabiliza-se a letargia familiar, uma vez que é ínfima a transmissão de valores referentes à importância da divisão de tarefas diárias de forma igualitária entre os sexos. Logo, há um aumento considerável do preconceito contra a mulher no cotidiano brasileiro. Notem que aqui, ó, eu não tenho as explicações. Perceberam de novo? Ó? Vamos rapidamente fazer a organização do parágrafo? Vou só ignorar os conectivos, tá? Então, temos o tópico frasal, nesse primeiro momento. Então, eu sei que ele vai falar de formação sociocultural. Depois, ele traz de novo um repertório. Aqui ele vai trazer Paulo Freire. Né? Está produtivo? Está relacionado ao que nós estamos debatendo? Sim, porque ele está falando de formação sociocultural. A escola é uma das responsáveis por essa formação. Né? E aí ele começa a fazer o quê? A análise dele. Né? Todavia, percebe-se que a escola não oferece uma instrução qualificada no tangente às consequências, e aí ele retoma o tema, vou colocar em verdinho mais escuro, desvalorização das atividades de cuidado realizado pelas mulheres. Só que olha só, ele não me explica isso daqui. Por que a escola não oferece uma instrução qualificada? Isso está explicado? Olha como não tem uma relação que preciso preencher essa lacuna. Vocês conseguem pensar por que a escola ela não está cumprindo o dever dela em relação a essa questão das atividades de cuidado? O que vocês diriam? Como que vocês justificariam que a escola poderia ajudar nesse problema? Vocês que passaram já pela escola, vocês debateram sobre isso em algum momento? Sobre esse tema? Não entendi. Acabou cortando. Nenhum momento. Eu acho que deveria debater mais esse tema na sala de aula. Ou seja, a escola não está contribuindo para acabar, para combater essa invisibilização do trabalho de cuidado da mulher. Essa desvalorização. Porque ela não debate, ela não está trazendo isso à consciência dos alunos. Ela não está mostrando isso aos alunos. Então, eu tenho aqui uma lacuna.
Você poderia até falar, professor, mas para mim eu fiz essa relação, mas não está no texto. Olha como eu não consigo relacionar o Paulo Freire, a formação sociocultural, tudo bem. Existe uma relação óbvia ali, né? Porque ele está dizendo, a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a sociedade precisa da educação. Percebe-se que a escola não oferece uma instrução qualificada no que tange a aprendizagem das consequências da desvalorização dessas atividades das mulheres. Mas por quê? Ele não me disse aqui o porquê. Aí, agora, ele vai começar um outro tópico que também tem relação com a formação sociocultural, que é o quê? A letargia familiar. Aí ele traz, né? Além disso, notabiliza-se a letargia familiar, uma vez que é ínfima a transmissão de valores referentes à importância da divisão de tarefas diárias de forma igualitária entre os sexos. Mas, de novo, qual é a relação entre letargia familiar e divisão de tarefas? Ele está falando que é ínfima, né? É pequena essa transmissão de valores referente à divisão de tarefas igualitárias. Então, ok, tem uma letargia familiar. Ele explicou a letargia familiar. Mas como isso se relaciona ao problema da mulher? Das tarefas? Vocês conseguem perceber o porquê que isso acontece? O que a gente poderia dizer? Por que a família, essa transmissão de valores na família acaba sendo muito devagar? Quais seriam os motivos disso? Vocês têm irmãos? Eu tenho, mas é bem pequenininho. Ah, é bem pequenininho ainda, tipo, bem pequenininho mesmo, assim, tipo, 2, 3 aninhos ou menos que isso? 3 anos. 3 anos, é. Mas, se ninguém mais tem irmão mais velho, a Ana também não tem irmão mais velho, nem a Viviane? Não tenho. Não. Mas vamos pensar, na família, tem primos mais velhos? Sim. A educação que os primos de vocês receberam com relação aos cuidados da casa é o mesmo que vocês receberam? Não. Seus primos, se você entregar a casa na mão deles, eles lavam a casa, limpam, cozinham, se viram, sabem lavar roupa, sabem limpar banheiro, sabem fazer tudo isso? Não. Com quantos anos vocês aprenderam a fazer isso? Eu com uns 8 anos. 8. Quantos anos tem teu primo, Cássio? Um primo qualquer que não saiba fazer? Não ouvi. Eu tenho que. Ele tem, deixa eu ver, 10 anos. 10 anos. Não sabe fazer nada disso. Não. Você com 8 já fazia, já está 2 anos atrasado. Não tem nenhum com 15? Não, eu tenho com 19. E sabe fazer? Eu não sei dizer porque a Não gente não mora. Ah. Mas entende o que eu quero dizer? Talvez mesmo com 19 ele não saiba. Porque não é uma preocupação que vai ser ensinada para ele. Talvez ele vá aprender isso o dia que ele casar, se a mulher dele exigir. Senão, é capaz de perpetuar pro resto da vida. Tem homem que morre e não sabe lavar uma roupa. Enquanto vocês, meninas, aprendem isso desde muito cedo. E isso é culpa do quê? Da família que não ensina, que não faz uma divisão de tarefas igualitária. Então, eles não aprendem. Então, olha como isso deveria estar no texto, mas não está. Nós estamos deduzindo. Então, de novo, aqui eu tenho uma lacuna. E aí a conclusão, né? É claro que se essas duas coisas não acontecem, se a escola não debate o problema, se a escola não aborda o problema, se a família é lenta em promover uma mudança em relação a esse problema, qual que é a lógica daqui? Vai ter um aumento desse problema, que é o preconceito contra a mulher. Perceberam como a gente faz o fechamento, chamando um pouquinho de atenção para isso? O que é o fechamento, gente? É a conclusão lógica do que a gente está discutindo. Poxa, se ninguém faz nada para resolver o problema vai aumentar. Se eu coloquei um problema, eu posso dizer, olha, então é necessário fazer alguma coisa com relação a esse problema. Você pode fechar dessa maneira também, por quê?
Porque depois, lá na conclusão, você vai dar uma sugestão para resolver o problema. Então, você pode também fazer isso, tá? Vamos agora olhar o que faltou nesse texto? Tá aqui, ó. Então, quando a gente diz ali, né? Todavia, percebe-se que a escola não oferece uma instrução qualificada no tangente à aprendizagem das consequências da desvalorização das atividades de cuidado realizado pelas mulheres. Já que, ó, de novo, ó, meu conectivo explicativo. Por que que isso não acontece? Porque grande parte das instituições educacionais focam o ensino de extremamente conteudista, pouco voltado aos debates cívicos acerca das questões de gênero. Não foi o que a Cassiane falou? Passei pela escola, nunca debati isso. Mas tenho certeza que na escola mandaram se decorar um monte de coisa. Não mandaram? Com certeza. Um estudo conteudista. Você tem que memorizar uma coisa que talvez você não saiba nem para que serve. Mas debater questões sociais de gênero, não fez. Eu acho que as duas coisas têm que estar presentes na escola. Tem coisas que a gente tem que memorizar, mas não só memorizar. Nós precisamos fazer esse debate. Então a escola não pode ser conteudista, ela não pode ignorar os problemas sociais. Ela tem que debater, colocar o dedinho na ferida, fazer o aluno pensar. Aí ele continua. Ele vai ter que dar agora explicação da letargia familiar. Além disso, notabiliza-se a letargia familiar, uma vez que é ínfima a transmissão de valores referente à importância da divisão de tarefas diária de forma igualitária entre os sexos. Porquanto, o que é o porquanto? Também uma conjunção explicativa, tá? A normalização da mentalidade patriarcal é reflexo da não prioridade dada ao assunto em análise. Opa, agora eu sei por que a família ela é devagar para fazer essa divisão. Porque o que acontece? O que existe? Uma normalização da mentalidade patriarcal. Da mentalidade que homem não tem que ir para a cozinha, homem não tem que limpar a casa, isso é coisa de mulher. Já ouviram isso? Já. Volta e meia, esse pensamento perpassa, infelizmente, a nossa sociedade. Ele é fruto de uma normalização dessa mentalidade patriarcal. Dessa mentalidade que não, eu trabalho fora, eu não tenho que fazer serviço de casa. Isso daí é coisa da mulher. Só que a mulher também trabalha fora. Por que ela tem que fazer? Então, né, é uma visão muito antiquada. Agora ela está me explicando isso. Agora eu entendi. Putz, por que a família ela é lenta em fazer essa divisão? Porque quando você tem lá um filho, às vezes o próprio pai não deixa o filho fazer. Ou pior, a própria mulher tem essa visão de que o menino não tem que ir lá para lavar a louça. Daí ela pega a filha e manda a filha fazer, mas o menino fica lá deitado com a bunda para cima no sofá. Então, se a gente não mudar essa visão, e por onde que a gente muda essa visão? Pela educação. Então, olha como ela está relacionando e tudo agora passou a fazer sentido. Porque ela estava falando sobre uma formação sociocultural. E, gente, o que forma a nós, indivíduos? A escola formal, né, nos dá uma educação formal, mas a família também. Os nossos valores, principalmente, vêm da família, não vêm da escola. Então, se eu tenho uma família que tem um pensamento patriarcal, vai ser muito difícil a gente mudar isso por meio da escola. A escola vai plantar uma sementinha. A escola vai tentar, né, ver se germina lá um pouquinho esse pensamento antipatriarcal. Mas a família tem que ser importante nesse processo. Então, como ela falou de formação sociocultural, ela falou das duas coisas. Professor, ela poderia ter falado de uma coisa só? Poderia. Só que aí ela teria que eliminar tudo isso daqui, ó. Tá? Digamos que ela não falasse da parte familiar e somente da educação. Ela teria que eliminar tudo aquilo dali. Mas notem que o texto dela ficou muito completo, tá? Apesar que já aviso vocês, esse texto aqui, ele tá maior do que o normal, porque a letra dessa participante é muito pequenininha, gente. Depois eu mando para vocês se vocês quiserem. É uma letra extremamente pequenininha, então ela consegue escrever muito. Eu, por exemplo, se eu pegar esse texto e passar limpo,
eu não consigo escrever em 30 linhas, porque a minha letra é maior. Então, no caso de vocês, né, professor, minha letra é maior, não vou aprofundar tanto, não tem problema. Só que daí você não pode citar isso no seu texto. Você não pode começar falando da família e parar depois, senão isso vai dar problema, tá? Aqui, como ela falou de formação sociocultural, ela não deixou explícito o que era. A gente entendeu que uma parte é educação, mas a outra parte também é a família. Então, ela explicou as duas coisas. Ok? Gente, dúvidas até aqui? Sem dúvida. Tranquilo de acompanhar. Vamos lá para o desenvolvimento, para a conclusão, porque aqui é importante a gente fechar as lacunas, né? Fechar os pontos abertos. Senão a gente cria uma lacuna aqui, perdão. Como que a gente cria uma lacuna na conclusão? Ela falou, vou aproveitar aqui a parte de cima. Ela falou sobre o Estado, não foi? E ela falou sobre formação sociocultural, tá? Essa formação sociocultural, ela falou da escola e ela falou da família. Então, tudo isso daqui, aqui ela colocou como morosidade. Tudo isso daqui são tópicos que eu vou ter que resolver agora. Porque se isso tudo ocasiona o problema que eu estou discutindo, eu preciso fazer uma proposta de intervenção para esse problema, tá? Minha proposta de intervenção tem que resolver as duas coisas, ou melhor, nesse caso, as três. Por quê? Porque senão eu vou ter uma lacuna. Eu indiquei o problema, mas eu não fechei com uma solução desse problema. Se fosse num texto de uma outra banca que não exigisse proposta de intervenção, você não teria problema nenhum. Você não vai fazer nenhuma proposta de intervenção. Mas no Enem, como ele vai te exigir essa proposta, você não pode deixar de fazer a proposta para todas as questões levantadas. Então, se ela levantou uma questão relacionada à escola, ela precisa resolver. Se ela levantou a questão relacionada à família, ela precisa resolver. Ela falou de morosidade, mas ela não resolveu. Ela criou aqui uma lacuna no texto. Por quê? Porque quando ela diz, agora vamos... Qual que seria a solução do problema? Resolver a escola e a família. Eu vou ficar pensando, poxa, mas e qual que é o problema para resolver do Estado? O que o Estado tem que fazer? Isso faz sentido para vocês, galera? E isso é importante, porque assim, uma pergunta que eu recebo muito, né? Professor, quando fazer duas propostas de intervenção? A resposta está aqui. Quando eu não consigo, com uma proposta, resolver todas as coisas do meu texto, aí eu preciso fazer uma segunda proposta. Quando eu consigo, quando eu dou conta de uma coisa, com uma proposta de intervenção lá, com 5 elementos completos, resolver os 3 pontos que eu citei, tranquilo, não preciso de uma segunda proposta. Ok? Isso também está claro para vocês, galera? Como que vocês definem se precisa de uma ou duas propostas? Perfeito. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura para que vocês entendam aqui, tá? Diante dos fatos supracitados, olha como, de novo, ela está conectando. Né? O que é fato supracitado? Diante de tudo que a gente discutiu. Então, olha só, diante de tudo isso que foi discutido, o Estado, agente regulador da comunidade. Então, olha só, o Estado é quem? O agente, ela própria responde na redação dela. Qual que é a função do Estado? Regular a comunidade. Opa, então ele está detalhando qual que é a função do Estado. Eu tenho ação, eu tenho um agente e tenho detalhamento. Deve mobilizar a iniciativa privada. Notem que eu tenho aqui uma locução verbal. Essa locução verbal me indica o quê? A ação. Então, eu tenho agente, eu tenho detalhamento e eu tenho a ação por meio do verbo. O que ela deve fazer? Mobilizar a iniciativa privada por meio de investimentos e de incentivos fiscais direcionados ao combate à invisibilidade do trabalho de auxílio feito pela mulher. Aqui já vai, nosso objetivo não é esse, mas já vai o pulo do gato.
como que eu indico para o corretor os elementos da minha proposta de intervenção? O agente, detalhe o agente sempre por meio de vírgula, ou então eu coloco um travessão aqui, ó, um de cada lado, para indicar que eu estou fazendo um detalhamento, né? Esse detalhamento, do ponto de vista da gramática, a gente chama de aposto explicativo, né? Estou explicando esse termo, tá? Eu estou explicando o que é o estado, e estou colocando uma ação por meio de uma locução verbal ou de um verbo. Então, você vai ter que colocar um verbo ali, normalmente no infinitivo. Por quê? Porque eu vou indicar esse verbo como ação que deve ser feita, tá? Olha aqui, ó, ele coloca até no imperativo o verbo, né? Que é uma ideia de ordem. Então, o Estado deve mobilizar a iniciativa privada. Por meio do quê? Por meio de investimentos. Queridos, vocês vão usar por meio de e a fim de para indicar o meio, que é a quarta, né? Nesse caso aqui, nesta ordem, o quarto elemento, e a finalidade, que é o quinto elemento. Sempre. Então, por meio de, a fim de, ou por intermédio de, né? Aqui, para ele não repetir, ele alterou um pouquinho, mas aqui também é o meio, por intermédio, né? Meio, e com intuito. Você poderia colocar também com a finalidade de, tá? Então, quando você faz isso, usa essas expressões conectivas, você já indica os 5 pontos facilmente para o corretor. O que vocês têm que ter em mente? Gente, o corretor do Enem ele é um ferrado. Ele tem que corrigir muitas redações por dia. Ele não pode ficar procurando aqui os 5 elementos. Se ele não achar, ou se ele pode até estar ali, mas se ele não achar, ele vai dizer que não tem. Tá? E isso só vai ser corrigido se um dos corretores achar, né, digamos, 5 elementos e outro achar só 3. Se um dos elementos passar despercebido, isso não vai passar para o processo de revisão. Por quê? Quando a gente tem uma diferença menor do que 40 pontos, isso não vai para a revisão da correção. A diferença tem que ser de 80 pontos para ir para a revisão. Então, aqui tem revisão. Aí o revisor vai fazer uma nova correção e ele pode ou não encontrar o elemento. Aqui é sem revisão. Então, se um encontrou e o outro não, você perdeu 20 pontos. Poxa, você vai deixar 20 pontos na mesa, sendo que você poderia só indicar isso como expressão. Então, minhas queridas, coloquem essas expressões em todas as redações de vocês. Um agente, faz o detalhamento desse agente. Professor, mas o que é esse detalhamento? É dizer o que a gente faz. Simples e objetivo. Não se preocupe em inventar a roda. É simples e objetivo. O que é o Estado? O agente regulador. Ministério da Saúde, responsável pelas políticas públicas da saúde. Ministério da Justiça, responsável pela segurança pública. Ministério da Educação, responsável pelas políticas educacionais. É isso, é o óbvio. Porque ninguém está querendo cobrar de vocês um conhecimento aprofundado. É o óbvio, é só para detalhar. Traz um verbo para indicar a ação, tá? E aí, lembrando, não pode ser uma ação negativa, né? Você não pode colocar não fazer. É sempre afirmativo. E aí, o meio e o a fim de. Gente, feito isso, facilmente o corretor acha a sua proposta de intervenção, te dá 200 pontos e não te incomoda. Você não pode perder pontos de bobeira nessa competência. Por favor. A competência 5 não é uma competência que a gente pode perder pontos. Tá? Claro que aqui nós estamos falando de lacunas, né? Mas eu já estou aproveitando para revisar com vocês. Ok? Então, não se preocupem, ou melhor, não esqueçam de usar esses conectivos. Dúvidas aqui, minhas queridas? Não, nenhuma. Tranquilo? Seguinte, se não temos dúvidas,
finalizamos por hoje, tá? O que é importante aqui da conclusão? Vocês perceberam? Ah, importante não, deixa eu terminar de ler. Eu acabei de não fazer no principal. Mudei o meu foco e esqueci. Então vamos lá. Vamos notar aqui como ela vai resolver as questões que ela abriu lá, tá? Então olha só. Diante dos fatos supracitados, o Estado, agente regulador da comunidade, deve mobilizar a iniciativa privada. Notem que aqui ele colocou o Estado. Por quê? O problema não era o Estado? Então é o Estado que tem que resolver, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai mobilizar a iniciativa privada. É um problema dele, ele não tem recurso. Tudo bem, ele vai buscar esse recurso por meio da iniciativa privada. Então, como que ele vai fazer isso? Por meio de investimentos e incentivos fiscais, né? Direcionados a quê? A combater a invisibilidade e trabalho de auxílio feito pela mulher, que é o problema. Bem como oferecer empregos formais de maneira justa e igual entre os homens e mulheres. Notem que aqui ela está detalhando ainda mais. Ela está indo bem fundo no detalhamento dela. Nem precisaria ir tanto assim, né? Aí ela indica, ó, a fim de melhorar a qualidade de vida da população. Notem que aqui, na verdade, ela colocou esses empregos formais porque ela fala sobre isso no texto, né? Que há uma divergência no tratamento dos sexos. Então, eu preciso ter empregos formais de maneira justas. Com qual objetivo? Melhorar a qualidade de vida da população. Resolvi o problema do Estado. Então, agora, o Estado que estava sendo moroso e ineficiente, ele agiu, resolveu o problema. Mas e a família? Eu também tenho que dar conta. E a questão da educação? Eu também tenho que dar conta. Aí ela vai continuar. Ó. Simultaneamente, é fundamental que a escola, opa, peguei a educação, aliada à família, opa, escola e família, pegou os dois pontos juntos. Oriente e eduque os alunos, olha lá, qual que é a ação? Orientar e educar. Desde a tenra idade, opa, está detalhando essa educação. Essa educação não vai ser feita em qualquer idade, vai ser feita desde pequeno. Por intermédio de palestras, ministradas por profissionais qualificados, detalhou de novo. Olha como ela está bem detalhada. De atividades lúdicas, de diálogo e de exemplos, que expliquem a importância da igualdade de gênero e do respeito a todos, com o intuito de, com a finalidade de, formar cidadãos competentes. Assim, os direitos à igualdade e à dignidade, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, poderão ser efetivados. Então, note que aqui ela resolveu todos os pontos. Resolveu o ponto do Estado, da família e da escola. Não deixou lacunas. Se ela não tivesse resolvido um desses pontos, teria tido uma lacuna no meu texto. Ela iria possivelmente perder 40 pontos de C3. Ok? Gente, já quase batemos aí 2 horas de aula, quase 2 horas. Eu não vou fazer análise do próximo texto, tá? Esse próximo texto eu vou fazer uma análise em vídeo, tá? E eu coloco para vocês na plataforma para vocês poderem comparar. A única diferença dele é que ele é um texto de 2024, do ano passado, e ele utiliza estratégias diferentes para fazer a mesma coisa. Ali, nós fizemos o detalhamento, a explicação, por meio das conjunções, certo? Mostrei ali o porquê, o visto que. Aqui, nesse texto, ao invés de utilizar conjunções, ele vai utilizar orações subordinadas. Ele vai mudar linguisticamente, sintaticamente, a maneira de fazer, mas ele faz a mesma coisa, até de uma forma mais simples do que ela fez. Por quê? Ela detalhou muito. Não sei se vocês conseguem perceber, essa é uma redação hiper detalhada. Tanto que ela é muito extensa, a letra dela tem que ser miudinha, pequenininha. Essa outra redação, ela já não é tão detalhada assim, mas ela cumpre tudo o que ela precisa cumprir. Por isso que ela também foi uma redação nota 1000 ano passado, tá? E ela segue o mesmo padrão, as mesmas estruturas de desenvolvimento. Tópico frasal, informação, comentário crítico, fechamento, tá? Sigam essa estrutura que vocês vão perceber como isso vai facilitar demais a vida de vocês. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo mais que eu possa ajudar? Ficou claro, meninas? Gostaram da aula? Ajudou nessa parte de lacuna e desenvolvimento, que é onde normalmente pega,
né, é um dos tópicos que mais pega. Por isso que eu quis fazer essa aula ao vivo e não só gravada e deixar lá no curso, porque é uma aula que a gente consegue interagir um pouquinho mais e mostrar para vocês, fazer vocês raciocinarem o que está faltando no texto, o que não está faltando, como que a gente pode fazer para corrigir. Ok? O que me dizem? Ok, foi uma ótima aula. Muito bem explicado, ficou muito bom. Olha lá, a Viviane estava quietinha ali, eu achei que ela já tinha fugido. Não, prestar Mas atenção. ela estava ali, eu falei, acho que a Viviane já saiu. Fez que nem meus alunos faziam na pandemia, ligavam e ia embora. Saíam, estavam jogando videogame. Né? A hora que eu conversava com os alunos, não, professor, fulano tá aqui no grupo, estamos tudo jogando. Eu, você sem vergonha. Não, tava ali, ok. Cada um tem seu jeitinho, né, gente? Alguém prefere ficar mais focado, tranquilo. Ana, alguma dúvida? Sem dúvida, foi muito boa a aula. Gente, vamos lá, tentar colocar isso em prática agora, né? Que algumas me falaram que estavam com dificuldade de escrever, mas é agora tentar colocar em prática para ir sanando esse problema. Agora vocês tomaram consciência, talvez, da dificuldade. Como tem que ser? Mas agora é na prática, escrevendo, que vocês vão ver o melhor jeito de fazer isso para vocês, tá? Como eu falo, escrever tem muitas formas. Não existe uma única maneira, né? Cada um vai tendo um estilo diferente, uma facilidade diferente. Comecem a aplicar isso, comecem a enviar, professor, não consigo fazer uma redação por semana. Tudo bem, mas tenta fazer uma a cada 15 dias. Nós ainda temos um tempo relativamente grande para o Enem. Se você fizer uma redação a cada 15 dias, cara, com certeza você vai evoluir demais. Porque não basta também fazer a redação, tem que pegar essa redação, olhar, analisar. Putz, eu não consigo fazer semanalmente. Faz a cada 15 dias, mas faz um processo com qualidade. Às vezes eu fico com as pessoas preocupadas com quantidade. Putz, eu não consigo fazer uma redação toda semana. Daí não faz nenhuma nunca. Então, às vezes, ok, eu não consigo fazer uma por semana. Vou fazer uma a cada 15 dias. Mas eu vou, quando for fazer, vou fazer bem feitinho, depois eu vou analisar meus erros, vou entender meus erros e vou tentar corrigi-los na outra redação que eu for fazer. Aí eu vou evoluindo. Mas precisa da prática, precisa da análise dos textos, tá? Isso é fundamental para vocês evoluírem. E claro, pegou a redação, ficou com dúvida, me manda, tá? Faz às vezes um print do texto que ficou com dúvida, me manda no WhatsApp, professor, aconteceu isso aqui, não estou entendendo por que disso, me manda, não importa a hora, que eu respondo vocês e a gente vai interagindo. É assim que vocês vão evoluir, e eu garanto uma coisa para vocês, se vocês fizerem isso, galera, dá tempo ainda, tranquilo, de chegar acima dos 900 pontos no Enem, tá? Com tranquilidade. A hora que você pegar o tema do Enem, você não vai ficar nervosa, você vai estar seguro para fazer a prova. Ok? Vamos lá, tomar um café da tarde. Certo? Gente, obrigado pela participação, tá? Vou ficando por aqui. Acredito que ainda hoje eu encaminho essa aula gravada já na plataforma, né? Dá uma horinha e pouco, o Google me manda. Ou entre hoje à noite, amanhã cedo também, eu disponibilizo a aula para quem quiser rever ou quiser rever alguns pontos, tá? Daqui a pouquinho também vou mandar no grupo esse material com as anotações, tá? Então sei que vocês fizeram anotações de vocês, mas aí vou mandar lá que às vezes eu escrevi alguma coisa aqui, ou, né, sublinhei o texto e você queria ver o texto, você consegue. Assim como tem o segundo texto que a gente não viu. Então, tanto para vocês, meninas, que estão aqui, quanto para quem está vendo a aula gravada, minha sugestão, tenta pegar esse texto e olhar e analisar qual é a parte que está explicando, fazendo uma afirmação, e qual é a parte que é explicação. Tenta quebrar o comentário crítico em duas partes, afirmação e explicação, para que você consiga, a partir de agora, visualizar. Quando você lê um texto argumentativo, você vai olhar e vai falar, caramba, aqui ele está fazendo uma afirmação. Olha, mas aqui ele explicou o porquê dessa afirmação. Aqui ele relacionou com a tese. Aqui ele relacionou com o tema. Vocês vão ver que a interpretação de texto de vocês, galera, vai dar um boom quando vocês aprenderem a olhar o texto nessas micropartes. Tá? Isso ajuda demais, inclusive, a compreensão do texto de vocês. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. Bom descanso aí nesse final de sábado, nesse domingo. E qualquer coisa, fico à disposição de vocês, tá bom?